Das profundezas de uma mina de ouro na Sibéria, surge um tesouro inesperado. Os restos de um filhote de mamute com 40 mil anos. É uma descoberta muito incomum. 2 anos depois, sua descoberta abre um novo capítulo na ciência dos mamutes. É uma nova porta, uma nova luz sobre o passado, inédita. Paleontólogos e geneticistas unem forças para extrair um DNA antigo. Queremos saber o que havia aqui nessa época. E desvendar os segredos do filhote e o que resultou em sua morte. É uma história de detetive paleontológica que começa no Alto Ártico. Fantástico! Não é demais? E termina em um laboratório distante, em que cientistas desvendam o código genético do mamute. É um passeio pela genuína Era do Gelo, com o pequeno mamute. Filhote de mamute. É verão em Yakutsk, a capital de Yakutia, no leste da Sibéria, onde tem início a história do nosso pequeno mamute. Yakutia é mundialmente conhecida por seus tesouros nacionais. Diamantes brutos e minerais preciosos. E agora, graças a um sobrevivente improvável da Era do Gelo. Localizada a cerca de 500 quilômetros ao sul do Círculo Ártico, Yakutsk é uma terra de extremos. E no inverno, é uma das cidades mais frias da face da Terra. Uma equipe de cientistas investigadores se reúne no Centro Médico Nacional de Yakutia para autopsiar os restos do filhote. É julho e faz quase 32 graus no exterior. Portanto, eles removem a carcaça o mais rápido possível para impedir o seu degelo. Este filhote de mamute é uma descoberta excepcional. Nos últimos 200 anos, cientistas estudaram apenas 4 outros animais jovens bem conservados que foram retirados da terra congelada, conhecida como permafrost. Especialistas em mamutes do mundo todo vieram para a autópsia. O primeiro passo, antes mesmo de tocar o corpo, é determinar seu estado com um tomógrafo. Naoki Suzuki, especialista em diagnóstico por imagens, supervisiona o trabalho. Ele é especialista no uso de técnicas não invasivas para literalmente observar órgãos e tecidos internos de milhares de anos de idade do filhote. A carcaça está protegida dentro de um plástico grosso. Ele ajudará a manter uma camada de ar frio em volta do animal durante os testes de laboratório. O paleontólogo Ross McPhee é um dos principais investigadores. A tomografia fornecerá imagens da estrutura interna do filhote que mostrarão à equipe o que merece ser mais aprofundado na autópsia. Ele está muito danificado. A cabeça dele foi esmagada. Bem no topo da cabeça, um osso foi empurrado sobre o outro do outro lado. O dano visto nas imagens foi causado por uma escavadeira. Nós pretendemos recolocar as partes danificadas na posição anatômica correta. De posse desses dados, Suzuki vai criar uma imagem tridimensional do crânio do filhote. Já que terminamos a tomografia, agora vamos ver o que descobrimos usando técnicas comuns, analisando anatomicamente. Uma mina de ouro pode parecer um local improvável onde se encontrar mamutes lanosos extintos. Mas por toda a Sibéria, mineiros foram responsáveis por muitas descobertas importantes ao remexer a terra ao longo de córregos e margens de rios. E foi aqui, no final de 2004, que o nosso filhote de mamute foi descoberto.
A autópsia será realizada em uma casa de gelo na periferia de Yakutsk, um equivalente urbano da tradicional caverna de gelo usada pelos siberianos para armazenamento. Lá dentro, faz 25 graus negativos. Dois especialistas adicionais emprestarão os seus conhecimentos. Dan Fisher consegue contar a história da vida de um mamute por suas presas. Tom Gilbert estuda o DNA antigo de animais extintos. Agora eles estão prontos para arregaçar as mangas e literalmente tocar o passado. A carcaça só está parcialmente intacta. Não tem as pernas da frente nem o quarto traseiro. Mas os cientistas estão extasiados. A cara de um filhote de mamute. A cabeça, com a tromba cortada, é um achado raro. Ele se detém nos olhos e nas orelhas do filhote. Isso é muito interessante. Ainda pode estar do outro lado, só perdeu água. Ainda está conservado. A pele, com uma camada subjacente de músculos mumificados. A maior parte da espessa pelagem não existe mais. Mas apesar do seu estado, a pele fornece pistas que ajudarão a reconstruir a história de vida do filhote de mamute. Gostaríamos de saber o que aconteceu a ele durante sua vida. Como ele viveu, o que foi que aconteceu no momento de sua morte. E para isso, hoje, dispomos de ferramentas e métodos de investigação com os quais não imaginávamos poder contar uns 5 anos atrás. Isso significa analisar o mamute de dentro para fora. Como geneticista, a participação de Tom na autópsia garante uma vantagem técnica extra para os experientes caçadores de mamutes. Seria ótimo descobrir o sexo do animal com base na genética, já que não dá para ver. Como você disse, é um mamute bem antigo. E seria bom poder extrair informações dele. E cruzar com aquelas que nós já temos para nos ajudar a entender o que aconteceu à população de mamutes. A condição dele ainda é boa. Ótimo. Pronto. É só pôr no recipiente? É. Eles torcem para que esse tecido antigo contenha DNA bem conservado. Depois de observar o espécime encontrado desidratado, depois de tê-lo observado e de ter falado com os especialistas Dan, Ross, Adam e Alexei, começo a ter uma ideia da aparência dele e imagino que ele tivesse mais ou menos esta altura. Talvez um pouco mais. Talvez a pelagem dele fosse marrom escura ou talvez um pouco mais escura, pesando cerca de 160 quilos. E acho que belas orelhas e uma cauda peluda. É a visão de um geneticista. Então, Ross, o que acha do meu mamute? É baseado no DNA? Olha, parece muito bom. É. Mas sabe, este animal só tem 6 meses. Então, eu diminuiria só um pouco. Mas a pelagem está boa. Essa pelagem longa e lanosa tem tudo a ver. E as orelhas? As orelhas também têm de ser um pouco menores que essas, sabe? Elas não são como as dos elefantes de hoje. São bem menores, bem rentes à cabeça. E a tromba dele? A tromba está ótima. A tromba está ótima, está se movendo bem. E o ambiente tem tudo para ele tocar, sentir e olhar. Toca aqui, parceiro. Dan e Adam Roultree, um estudante, acham que o filhote tem entre 6 e 9 meses de idade. Eles examinam milímetro a milímetro da carcaça, tentando supor como o filhote morreu. Mas não há sinais de lesões causadas por predadores. Se atacado por um leão, a cara e o pescoço teriam sido mordidos, resultando em marcas de perfuração na cabeça ou na tromba. Mas o filhote escapou desse destino. Há mais fatos na história desse filhote de 40 mil anos do que as aparências indicam. O corpo do mamute guarda segredos codificados em seus genes. Na Universidade McMaster, no Canadá, o geneticista Hendrik Poyner vai testar uma amostra do filhote de mamute recém-chegada da Sibéria.
Encontrando uma quantidade suficiente de DNA preservado, será possível determinar o sexo do filhote. Se o DNA do filhote for único, ele também tentará sequenciar o seu genoma, que pode vir a ser o primeiro mapa genético de um animal extinto. Os homens estão usando trajes de biossegurança para evitar novas contaminações da amostra com DNA humano ou qualquer outro organismo. Este é um pedaço de músculo de 40 mil anos do filhote de mamute encontrado num permafrost na Sibéria. São amostras como estas, e esta em particular, que vão nos permitir algum dia recriar esse animal extinto, o mamute lanoso. O tecido congelado é uma amostra excelente de DNA para Hendrik. Mas este filhote é extremamente antigo. O seu DNA pode ter se degradado e se tornado inútil. Nós congelaremos a amostra em nitrogênio líquido a 140 graus negativos para poder macerá-la e transformá-la num pó bem fino que vai nos permitir extrair o DNA. A análise das amostras estabelecerá quais são singulares e estão suficientemente preservadas para serem usadas no sequenciamento do genoma. Uma única amostra não pode revelar por que o mamute lanoso foi extinto no final da Era do Gelo, mas o conhecimento adquirido a cada novo estudo nos colocará mais próximos de solucionarmos o mistério. E na Câmara de Gelo em Yakutsk, o especialista em diagnóstico por imagem Naoki Suzuki prepara-se para unir esforços com Dan Fisher, o especialista em presas. Suzuki projeta imagens da tomografia sobre a carcaça do filhote. Elas revelam a estrutura óssea, a formação e o desgaste dos dentes, elementos essenciais para a perícia de Dan. É muito interessante que o pescoço esteja intacto. Está intacto. Você está vendo os molares? O estudo dos molares pode ajudar Dan a estabelecer a idade do filhote ao morrer, mas somente a presa, oculta dentro do crânio, pode revelar a sua idade exata, se ele conseguir acessá-la. Ah, isso é ótimo. Bom, talvez seja apenas a primeira parte do dente seguinte a nascer. Aqui atrás. Tem uma área opaca aqui atrás. Aqui está a pequena presa. Não encontramos a presa no crânio. Sabíamos que tinha pelo menos uma presa lá. Imaginamos que talvez tivesse uma presa de leite e a presa decida também. Mas olhando isto aqui, eu acho que não. Não havia uma presa de leite, mas a cavidade facial direita mostra o início de uma presa permanente de mamute lanoso do tamanho de um dedo mínimo. Esta presa minúscula pode revelar a Dan se o filhote era bem nutrido e a velocidade com que estava crescendo. Quando um animal consome alguma coisa, o que comeu passa a integrar-se ao organismo. Assim, uma análise da composição dos tecidos mineralizados como os presentes na presa do animal poderá revelar a natureza da dieta do animal. Tixi é um posto avançado às margens do Oceano Ártico. Daqui, Ross enviará a sua equipe numa caçada a um tipo diferente de DNA antigo. Amostras que revelarão como era o ambiente durante a época do filhote. Só é possível deslocar-se por aqui de helicóptero. Um Mi-8 russo de 30 anos. A equipe não está em busca de corpos, como o do filhote de mamute. Eles estão procurando fragmentos microscópicos de DNA de mamute suspensos no solo congelado. Durante dezenas de milhares de anos, durante a última Era do Gelo, os mamutes lanosos prosperavam aqui no topo do mundo. Sua extinção permanece um mistério. Procurar DNA de mamute é um trabalho árduo.
A equipe passará muitas horas remexendo a terra no frio congelante. Bernard Briggs, um caçador de mamutes com anos de experiência na Sibéria, irá conduzi-los a áreas promissoras. Ross está vasculhando ao longo do oceano e das margens do rio em busca de um local com acesso fácil a depósitos de DNA na terra. Penhascos ou barragens parecem ideais, mas é impossível encontrar o lugar ideal de dentro de um helicóptero. Este local está coberto de detritos. Aqui não dá mais. Vamos sair daqui. Vamos embora. A névoa é densa, a visibilidade é péssima e o piloto é forçado a voar perigosamente baixo usando apenas o GPS. A equipe tem apenas alguns dias para completar o trabalho. E como cada hora de voo custa uma verdadeira fortuna, eles não podem se dar ao luxo de perder mais tempo. Ross tentará a sua sorte um pouco mais adiante, no litoral. Olha, já são quase 3 horas. Quase 3 horas. Nesta vastidão da tundra do leste da Sibéria, mamutes e outros animais extintos teriam prosperado durante a época do filhote. Ross tem seguido a trilha do mamute lanoso há mais de 10 anos. Ele sonha com a vida durante a última era do gelo, um período que durou 100 mil anos e testemunhou mudanças dramáticas no clima, de quente a glacial e de volta ao cálido. O filhote de mamute viveu durante um período de aquecimento moderado. Na concepção de Ross, esta era a Sibéria há 40 mil anos. Muito bem. Esse é um ambiente típico de mamutes. Podemos imaginá-los passando por aqui em manadas, sem nada para impedi-los, derrubando árvores em busca de boas pastagens. Uma visão incrível. Houve várias épocas, na chamada Era do Gelo, que eram tão quentes ou mesmo mais quentes do que atualmente. E o filhote de mamute viveu exatamente no final de um desses períodos. Então podemos imaginar o filhote e a manada da qual ele fazia parte entrando neste vale, atravessando o rio e descendo até esta área aqui. E aí vem um casal, vejam só. Um parece ser um macho, vindo na dianteira com suas grandes presas recurvadas. A fêmea parece estar na casa dos 20 anos. Essa seria a idade aproximada da mãe do bebê, do filhote de mamute. Eles estão vindo na minha direção. Então eu preciso falar mais baixo, porque eu não quero perturbá-los. São umas belezinhas, não? A verdadeira Era do Gelo bem diante de nós. Dá para ver de perto algumas características que distinguem esses espécimes dos elefantes modernos. Não é só a pelagem espessa, é também pelo tamanho de toda a cabeça e da cara, que é enorme. E o motivo disso são as presas. As presas, especialmente no macho, são enormes e muito pesadas, que exigiam uma forte musculatura cervical só para sustentá-las. Por enquanto, não passa de um sonho. Mas à medida que a ciência começa a desvendar os códigos contidos no antigo DNA, uma imagem mais clara do mundo do filhote logo poderá começar a emergir. Na costa da Sibéria, Ross McPhee e a sua equipe de geneticistas têm uma missão clara. Armados de ferramentas de baixa tecnologia, eles fazem perfurações em busca de DNA ancestral, coletando amostras que começam a traçar uma imagem do ambiente onde o filhote vivia. Legal. Ótimo. O tamanho é bom. Os geneticistas coletarão apenas uma amostra intocada desse núcleo de terra do tamanho de uma ponteira de borracha de lápis.
Acabamos de vir de uma região típica do Holoceno do outro lado do lago, onde coletamos amostras de DNA. Eu já vou mostrar uma. Você voltou. Bem, esse é um dos nossos núcleos de solo congelado. Vamos levar ao laboratório, descobrir que DNA tem aqui dentro e tentar descobrir que animais viviam à época. É a mesma época do nosso filhote de mamute. Isso nos dará uma ideia de que tipos de plantas e de animais estavam lá naquela ocasião. É incrível pensar que este pouquinho de solo permitirá descobrir tudo sobre o meio ambiente. É óbvio que não sei ao certo o que há dentro desse aqui, mas deve ser algo próximo disso. Como seus primos elefantes da atualidade, os mamutes percorriam grandes extensões de pastagens. Os elos familiares eram fortes. Um filhote tão jovem não se afastaria da mãe. Quando o nosso filhote de mamute nasceu, os mamutes lanosos já haviam se adaptado ao norte longínquo já havia várias centenas de milhares de anos, vivendo ao lado de cervos, bois almiscarados e criaturas como o rinoceronte lanoso, que desde então foram extintos. Para o filhote, como todos os recém-nascidos, este era um mundo de descobertas. Um filhote de 6 meses provavelmente imitaria os mais velhos, mas ainda não teria as habilidades para se alimentar sozinho e seria totalmente dependente do leite de sua mãe. Pesando cerca de 180 quilos, o nosso filhote de mamute ainda era vulnerável. Apenas começava a aprender sobre a vida. No Canadá, os testes no DNA do filhote de mamute continuam. Se os resultados ajudarem, Hendrik Poinar e seus colegas o usarão para o sequenciamento, criando talvez um dos primeiros mapas genéticos para um animal extinto. Dentro de cada organismo vivente em cada corpo, existe um conjunto de letras, 4 letras do alfabeto chamado DNA, A, C, G e T. Em determinada sequência, essas 4 letras formam genes, e esses genes, em particular, e sua organização complexa, controlam o que fazem você ser você e eu o eu. E todos esses genes reunidos criam o que nós conhecemos e designamos de genoma. Eles preparam amostras de DNA para testes dentro de uma sala estéril. Para o biólogo molecular, esta é a melhor etapa, porque a essa altura não sabemos se a amostra do filhote ou qualquer amostra de tecido contém mesmo o DNA. Então, estamos diante de um momento da verdade, quando descobriremos se a nossa amostra de fato contém DNA e se poderemos completar o genoma ou não. Então, é o momento da verdade para nós. Hendrik usa um capacete de biossegurança para proteger os olhos da luz ultravioleta. Agora que está clara como cristal sob o brilho do ultravioleta, será que esta cápsula do tempo genética de 40 mil anos ajudará com o progresso científico dos mamutes? Isso, parece ótimo. Temos DNA. Por fim, identificamos DNA na nossa amostra. Agora usaremos um sequenciador para mapear o seu genoma. Tudo corre bem, é promissor. São boas notícias. Muito bem, excelente. Estamos indo bem. Para um geneticista evolutivo, este é o maior projeto arqueológico que existe. Esqueça as tumbas, esqueça os faraós. O projeto arqueológico mais emocionante que existe está nos nossos cromossomos. E no passado não seríamos capazes de conseguir isso do mamute, quem dirá de um homem de Neandertal. Agora este aparelho simples que nós vamos mostrar daqui a pouco vai extrair essas 4 letras e rearranjá-las, formando o genoma completo de um organismo extinto pela primeira vez. E a partir disso nós poderemos descobrir a origem desse genoma, quais as espécies mais próximas aos mamutes e por que razão eles foram extintos.
É preciso ter a mão firme para preencher 2 placas de Petri com DNA emulsificado a ser analisado pelo sequenciador genômico. Uma tecnologia de ponta que vem revolucionando o mundo da antiga análise de DNA. Cada placa contém 300 mil fossas minúsculas, que produzem flashes de luz conforme cada base é adicionada em sequência. Serão necessários 3 bilhões de pares de bases para mapear o genoma completo do mamute lanoso. O aparelho lê milhões de sequências de DNA numa questão de minutos. Trabalho que, de outro modo, a equipe inteira de Hendrik levaria anos para realizar. Se conseguirmos 50%, já vai ser uma sorte. E deve bastar. É isso aí. Excelente. Mas não ficamos livres do DNA bacteriano, né? Não. Logo saberemos o sexo do nosso filhote de mamute. Um segredo codificado em seus antigos genes. Na Sibéria, a expedição em busca do mamute corre contra o tempo e contra uma onda de grandes tempestades. É a sua última chance de coletar uma amostra de DNA, a qual passarão um ano inteiro analisando para estabelecer em que tipo de ambiente o filhote vivia. Lutando contra rajadas de vento, o helicóptero permanece em terra somente o tempo para descarregar. Pousar em solo encharcado da chuva foi uma manobra arriscada. Ficar preso aqui seria desastroso. Trabalhar nessas condições é um dos fatos da vida na tundra, mas a equipe está bem preparada. Os penhascos estão expostos, logo estão acessíveis. Aqui será relativamente fácil penetrar o permafrost e perfurar uma série de núcleos que cobrem um amplo período histórico. Todo esse trabalho é para coletar bocados minúsculos de terra impregnados com várias gerações de DNA da Era do Gelo. Um dos grandes questionamentos de todos, e meu inclusive, é como esse DNA penetra o solo. De onde ele vem? É óbvio que não há um pedaço de mamute no núcleo. É uma pergunta sem resposta, mas acreditamos que o DNA vem da urina ou das fezes dos animais. Então imagine o seguinte, nós temos uma manada de mamutes percorrendo estas planícies aqui. Qualquer um que já tenha visto os elefantes modernos sabe que eles urinam e defecam bastante. A urina e as fezes contêm DNA. Há DNA dos intestinos, DNA da bexiga presente na urina e nas fezes. Então, o que normalmente acontece é que o mamute, ele faz xixi no chão. A urina penetra no solo uns 5 ou 10 centímetros até atingir a camada de permafrost. E aí ela congela. Logo temos urina de mamute congelada. A equipe passa o dia todo perfurando. É um trabalho tedioso, mas vale a pena. Eles já sabem que as plantas e animais eram muito diversificados na época do filhote. Agora pode puxar e continuar. Ainda é verão por aqui, mas já está bem gelado e a sensação térmica faz parecer ainda mais frio. O que será mais divertido, isso ou trabalhar num gulag? É estranho pensar que evidências invisíveis como esta possam contribuir para provar como, quando e por que os mamutes foram extintos. Para Ross, isso justifica essa nova abordagem de coleta. É fantástico porque significa que podemos fazer paleontologia sem precisar encontrar aqueles fósseis comuns, ossos e dentes. Em vez disso, procuramos fragmentos de DNA que sejam grandes e bem preservados o bastante, e seu sequenciamento nos dirá a que animais pertencem. Esse é o tipo de paleontologia a qual nos dedicamos. Queremos saber o que havia aqui nessa época. Após algumas horas andando pela tundra, Dan Fisher e Adam, um de seus alunos, caçam mamutes contemporâneos do filhote à moda antiga, procurando dentes, presas e ossos. Há restos por todo lado, mas sem testes laboratoriais é impossível precisar quais contêm DNA preservado. Acho que provavelmente é de um animal jovem. Não um filhote, mas... um adolescente. Será que ele tinha idade para dirigir? É uma bela descoberta, mas para Dan é uma distração para o que realmente se passa em sua mente. Questões não respondidas pela autópsia do tipo como o filhote de mamute morreu há 40 mil anos.
Ele imagina como um filhote de 6 a 9 meses de idade ficaria em apuros. Para um animal inexperiente, este era um lugar emocionante e, às vezes, perigoso. O filhote ainda não sabe que suas aventuras podem trazer consequências. Se o hoje extinto leão das cavernas, do tamanho do leão africano atual, podia surpreender até mesmo um adulto de 5 toneladas, um filhote de mamute inexperiente era presa fácil para esse predador de mais de 300 quilos. Desta vez, o filhote escapou, mas havia outros perigos à espreita. Durante a primavera e o verão siberiano, as camadas mais superficiais do permafrost degelam e a tundra parece uma esponja encharcada sob um tapete de vegetação. E coisas aparentemente inofensivas podem se tornar armadilhas mortíferas. Acho que eu vou dar a volta. Tá bom. Um filhote de mamute atravessando um pequeno baixio como este pode ser surpreendido e frustrado. Pode até se debater um pouco. E sendo inexperiente, poderia facilmente se desesperar, rolar e atolar ainda mais nos sedimentos. Pode ser que o solo mais firme, que está mais ao fundo, não pudesse ser alcançado por suas perninhas curtas. Um filhote desta idade, sem dúvida, dependeria totalmente da mãe. Dan acredita que essa esteja entre as possíveis causas para a morte do filhote de mamute. Evidências fornecidas pela presa serão mais reveladoras. A siberiana Katanga, no Alto Ártico, tornou-se a meca dos cientistas que procuram DNA antigo. Em uma encosta perto da cidade, Bernard Biggs criou uma espécie de laboratório incomum. E desde 1999, ele e outros caçadores de mamutes o encheram com fósseis da Era do Gelo, transformando-o no primeiro museu de mamutes do Ártico. Hoje, essa caverna contém centenas de restos fossilizados, incluindo muitos da época do filhote de mamute. A pedido de Hendrik Poinar, Ross McPhee coletará mais amostras de DNA antigo para completar o genoma do mamute. A amostra obtida do filhote é extraordinária, mas será necessário muito material genético para produzir os resultados desejados. É praticamente um osso inteiro da perna. Ross encontra o espécime com o maior potencial de DNA para Hendrik, medula óssea de pelo menos 10 mil anos de idade. É incrível pensar que amostras tão bem preservadas nos garantirão acesso a genomas extintos. Veja que peça belíssima. Olha só o material claro no meio. Não é incomum que fósseis siberianos tenham esse nível de preservação. Mas, neste caso, está tão bem preservado
que vale a pena tentar extrair células intactas dele. Vamos ver. Já faz 9 meses desde a autópsia do filhote. E o paleontólogo Dan Fisher acaba de receber a minúscula presa de mamute da Sibéria. Depois de abri-la, ele poderá encontrar pistas mais esclarecedoras sobre a vida e a morte do filhote. Muito bem. É hora de extrair esta presa com cuidado e ver as informações que ela nos reserva. Então, tá tudo pronto? Eu acho que sim. Então, vamos lá. De certo modo, é como ler um livro. Através das camadas desta presa, poderemos ver o histórico de vida desse jovem animal. Com cuidado, Dan cortará a minúscula presa ao meio, no sentido do comprimento. Eu tô quase no fim. Opa, pronto. Prontinho. Parece que existe uma linha bem definida que segue e para quando muda de cor. Bom, pode ser uma linha neonatal. Quer dar uma olhadinha? Claro. Ah, olha só. Eu acho que é mesmo. Eu acho que é uma linha neonatal. Uma linha neonatal é uma estrutura no interior da presa que registra a época do nascimento. E padronagens de mudança em cada um dos lados da linha revelam em qual estação o filhote nasceu. Ela está presente a partir da ponta da presa. E nos adultos já está quebrada ou desgastada. É só na presa de um filhote que a gente pode encontrar esse momento preservado na ponta. E note que esta não é a primeira vez que estamos vendo isto. É a primeira vez, de fato, que alguém observa uma linha neonatal em um proboscídeo. Legal. É o primeiro sinal do nascimento, né? É isso aí. Eles criam uma imagem tridimensional da presa como registro visual da descoberta para quando a presa for mandada de volta para Yakutsk. Um corte transversal da presa, no formato de uma fatia de maçã e mais fino que uma folha de papel, é examinado ao microscópio. Contando seus anéis, Dan poderá calcular a idade exata do filhote. Cada anel no marfim da presa representa uma semana na curta vida do filhote. Microamostras da presa são maceradas. A composição muda de uma amostra para outra. Um reflexo das mudanças na dieta do filhote, que revela se ele era saudável antes de morrer. Com esta análise, descobrimos que o filhote morreu com mais ou menos 7 meses de idade. Ele teve uma vida boa, embora tenha sido curta. Na ocasião da sua morte, ele ainda estava bem nutrido. Ele se alimentara do leite da mãe e até estava começando a acumular gordura para o seu primeiro inverno. Então veio seu fim. O estudo do filhote de mamute é uma rara janela para o passado. Agora os cientistas esperam fazer dela uma ponte para o futuro. No Canadá, Ross McPhee chega ao laboratório de Hendrik Poinar com as amostras do mamute da Sibéria. Então, o que pode me dizer sobre o filhote? Os resultados são muito fascinantes. Na verdade, são bem interessantes. É? Eu não vejo a hora de contar em detalhes para você. O que é de interessante? Estudos iniciais mostraram que o DNA de 40 mil anos do filhote estava incrivelmente intacto. Não há dúvida de que Hendrik tentará sequenciá-lo. Agora, ele também sabe o sexo do filhote. Mas ele está fazendo suspense. O que você trouxe aí para Bem, mim? agora que você pretende aprofundar as informações que tem sobre o filhote, este espécime aqui pode ser o melhor que já vimos. Sei. Estava muito bem preservado. Aham. Eu pensei comigo, são grandes as chances de estar intacto bastante
para obtermos informações genômicas dele. Tá bom, e eu nunca vi nenhuma amostra tão intacta. Nossa, caramba! Dá uma olhada nisso. Observando esta estrutura aqui, dá para ver que ainda existe bastante medula óssea. Tá, entendi. E, além do DNA, é possível ver também células O intactas. admirável mundo novo do antigo DNA. Bem, essa é a sua tarefa, garoto. Falando nisso, e o sexo do filhote? Já é descobriu? mesmo? Ah, claro. Olha isso. Eu vou te mostrar. Estas são as sequências de cromossomo X e de cromossomo Y. Dá uma olhada e me dá sua opinião. Esta área sombreada aqui é o filhote, certo? É, isso aí. Certo, então eu estou vendo um T e um G. E isso significa, eu acho, que esse filhote provavelmente é o macho, porque tem um T e um G. Absolutamente correto. Então você tem um menino. Temos um menino. Ei, nós temos um menino. Isso aí, um garotão. Fantástico. Não é demais? Uau. É, olha só. 40 mil anos depois. 40 mil anos depois e sabemos o sexo dele. Eu ouvi falar nesse aparelho. É impressionante, não é? Ross quer ver o aparelho que está ajudando a acelerar o seu trabalho, produzindo dados à velocidade da Olha luz. só, que fantástico. Muito bom, hein? É. É o sequenciador genômico. Muito bom. Num futuro não muito distante, pode ser possível sequenciar uma espécie em apenas um dia. Agora nós estamos sequenciando o filhote. E ele... Em que pé está agora? Bom, só faz alguns minutos. Na verdade, acabou de começar. Certo. Mas já dá pra ver as fossas individuais produzindo luz. É. Então vai levar 6 meses. Vai levar 6 meses até conseguirmos completar todo o genoma do mamute. E depois disso? Bom, depois nós poderemos começar a... Tem um montão de questões que nós precisamos abordar. Tem a questão do genoma extinto. Existe interesse em recriar organismos híbridos extintos, não é? Mutagênese direcionada do genoma do elefante asiático, em loco. Isso seria fantástico. Eu quero dizer, você acha que ainda vai acontecer durante nossa geração? Eu acho que tudo leva a crer que sim, quer dizer, isso vai ser discutido com certeza. Mas eu acredito que a possibilidade existe e ela não é tão absurda quanto se pensa. No alvorecer do século XXI, a perspectiva de se recriar uma espécie extinta era incrivelmente remota. Mas hoje a pergunta não é se, e sim quando. Talvez nos próximos 10 ou 20 anos, o mamute lanoso tenha uma nova chance. Enquanto se discute a ética de nossas escolhas, a tecnologia continua avançando. Nossa. Então acho que nos veremos daqui a 10 anos. É o que parece. Ei, o que Oi. está fazendo aqui? Olha quem tá aí. Eu acho que ele vai desligar a câmera. Ei! Há 40 mil anos atrás, um filhote de mamute saudável teve uma morte súbita na Sibéria. O que é notável pelo fato de ele estar preservado o suficiente para contar a sua história. Será que a ciência o ajudará a retornar? No mundo do pequeno mamute, parece que tudo é possível. Versão brasileira DPN Santos.